O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize só uma palavra, e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado, e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: vai, e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Você cantando aleluia, aleluia, aleluia. Mais uma vez, aleluia, 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 aleluia. Que liturgia rica para hoje a gente dar continuidade às reflexões da manhã. O Padre Joãozinho falava hoje sobre a mansidão. Padre, sobre o que você falou hoje? Como? Por que ter um coração igual ao de Jesus? Vou confessar para vocês que eu não tive condições de assistir a palestra do padre, porque eu estava comendo a mesma feijoada que ele na hora do almoço. Aí achei um gesto heróico da parte dele, 5 minutos depois do prato da feijoada, o microfone para pregar. Não é verdade? Eu depois do almoço eu não sirvo nem para dar recado, que ainda corro o risco de dar o recado errado. Ainda mais que estava uma noite inteira sem dormir. Estávamos em Macuco ontem. Macuco é uma cidade no interior do Rio de Janeiro. Estávamos lá numa missão. E Macuco em Minas é aquela sujeira que fica no pescoço da gente quando a gente não toma banho direito. Não é? Mas foi uma alegria, uma emoção muito grande a noite de ontem lá em Macuco. E aí a gente viajou a noite toda, uma estrada perigosa, a gente acaba não dormindo direito, então hoje eu estou meio chumbado. Estou igual a Sara.
Aliás, a gente falava ali, o padre Joãozinho comentava, gente, essa leitura parece uma piada, é verdade. Na hora que fala que Sara está acabada, gente, você tem uma coisa pior do que você escutar isso sobre você? Não é? Isso é altamente ofensivo lá em Minas. Aquelas comadres falsas que ficam batendo um papo, a conversa, aí de repente chega uma outra, né? Está lá a comadre Geralda, a comadre Sebastiana, a comadre Conceição. Aí chega a pobre da comadre Soraya. Comadre Soraya conversa umas 2, 3 palavras, quando ela sai, a comadre Sebastiana diz, gente, como é que a comadre Soraya está acabada? Aí quando você quer falar que a pessoa está bem, você fala, não, como ela está conservada. Eu não sei o que é pior, né? Porque conserva te remete a pepino. Não é? Mas a primeira leitura, ela tem uma comicidade mesmo. Sara está acabada, velha, emendada de arame, né? Tem uns velhinhos que parecem que estão emendados de arame já, né? Com defeito nas lubrificações, né? Está lá aquele caco de gente. Mas o que acontece? A construção literária não é por acaso. Precisa demonstrar que o velho está velho, caquético, que está no estado de limite, que está no estado final. Assim como nós também. Quando eu falo velho, eu não estou falando a idade, mesmo porque tem muitos velhos que estão muito melhores que os jovens, né? Dispostos, com vontade de viver. Isso é maravilhoso. Quando a gente encontra pessoas de 80, 90 anos com uma vitalidade invejável, que às vezes você não encontra numa pessoa de 20 anos. Por quê? Porque está vivendo direito. Não está permitindo que o peso da idade venha se impor. Mas aqui, na verdade, o que nós queremos identificar é uma passagem do antigo para o novo, porque ali, naquele momento em que Sara está representando uma situação de infertilidade, Deus já se coloca nessa história para mudar, para transformar aquilo que parece impossível. Nós poderíamos dizer que hoje, no contexto da liturgia, Sara está legitimando o Antigo Testamento, ao passo que o Evangelho vem colocar Jesus como superação deste antigo. Porque a gente sabe que a grande revolução que Jesus fez no seu tempo e continua fazendo até os dias de hoje, é justamente apresentar-nos uma nova maneira de interpretar o sagrado e o humano. Isso é fantástico, minha gente. A visão que nós temos de Deus é também a visão que nós temos do homem. Já parou para pensar nisso? A visão que você tem de Deus, o Deus em que você crê, reflete diretamente na maneira como você interpreta o ser humano. São duas situações que você não pode distinguir, não pode separar, não pode compreender sem a síntese. O Deus a quem eu reverencio, o Deus em que creio, tem uma humanidade sendo sugerida. Isso é uma riqueza. Por isso que Jesus vem fazer essa transição, apresentando-nos uma nova maneira de olhar para o sagrado, uma nova maneira de olhar para o tempo, uma nova maneira de olhar para a história, uma nova maneira de olhar para o processo religioso, a religião, porque Jesus sabia que a condição humana naquele momento, nos contextos da sua sociedade, no contexto em que ele estava inserido, o ser humano sofria demais com os pesos das crenças religiosas, porque ali se dispensava todo mundo que era fraco, todo mundo que estava doente, todo mundo que era frágil,
era julgado fora, era julgado de escanteio, porque Deus preferia os puros. Sara, a mulher acabada, de alguma maneira está representando uma compreensão que já não podia mais continuar, porque acreditar num Deus assim prejudica a nossa maneira de ser humano. Olha como isso é sério. Quando Deus converte o nosso coração, Ele converte o jeito como nós o interpretamos, mas juntamente com essa mudança, Ele modifica o jeito como nós olhamos uns para os outros. Ao fazer a experiência de Deus, eu assumo um processo de fé que interfere diretamente na maneira como eu trato as pessoas que estão comigo, a maneira que eu trato as pessoas que eu encontro pela minha vida, que participam da minha história, e modifica, sobretudo, a maneira como eu me interpreto. Nós acreditamos no Deus do impossível. Sara era mulher infértil, era aquela mulher velha que já se considerava acabada e que era considerada pelos outros também como mulher acabada. Já não tinha mais o que fazer ali. Porque se você for pensar, quando alguém olha para você e fala que você está acabado, o que é? É que já não existe muita beleza em você, que já não existe muita disposição. Essa aí daqui a pouco já está lá no cemitério, não é? Quando o outro acha que a gente está acabado, ele já está achando que nós vamos morrer a qualquer momento, que já não existe muito o que fazer. Veja que prevalece um pessimismo. Até tinha aquela outra expressão também que eu achava muito interessante. Às vezes as pessoas saíam para se divertir e elas usavam essa expressão: hoje eu quero me acabar. Deus que me livre. Você já imaginou você sair de casa em são estado de consciência, decidido que você vai se acabar? Eu não, eu quero é começar. Não é verdade? Mas na condição de acabado, já não há mais possibilidade de alterar qualquer coisa. Está acabado. A conversa está terminada, a conversa está acabada, isto é, nada poderá ser alterado, nada poderá ser acrescentado, porque tudo já foi dito. Aí você tem essa leitura maravilhosa, esse evangelho maravilhoso, em que Jesus lida com situações em que as pessoas também pareciam acabadas. Chega o centurião romano e apresenta para ele: o meu servo está, qual é a expressão que ele usa? Está morrendo. Lá em Minas nós falamos que está nas últimas. Está nas últimas. Ainda faz questão de fazer a cara para contar a notícia, né? Você não está sabendo? Está nas últimas. Quando você fala que o outro está nas últimas, isso é: está nos finalmente, já não tem mais o que fazer. O homem vem buscar ajuda já com essa expressão última: o meu servo está morrendo, não há muito o que fazer por ele. Mas eis que vem a convicção já renovada, já transformada, porque aquele homem de alguma maneira já tinha tido contato com a palavra de Jesus. Ele já estava respirando os novos ventos que Jesus fez soprar naquele tempo. Ele já não estava mais naquelas convicções antigas, inférteis, que Sara naquele momento representa, ou que no paralelo com a leitura de hoje, o antigo está representando. Aquele homem de alguma maneira já deveria ter escutado a palavra de Jesus e sabia muito bem que aquele homem era capaz de fazer nascer a flor mesmo no terreno da pedra. Que Jesus era representante legítimo de um Deus dos impossíveis. E naquela hora, tocado pela convicção de que a palavra de Jesus teria poder, ele apresenta uma fé altamente elaborada,
que nem parece ser alguém que está no contexto do antigo. Ele não só fala: Senhor, você pode curar o meu servo. Ele não só fala isso, como diz: nem precisa ir na minha casa, porque eu não sou digno. É só o Senhor dizer uma única palavra e o meu servo estará salvo. Aquele homem antecipa no tempo a fé que hoje nós precisamos ter. Todo o processo de evolução, de avanço, de aprimoramento de um processo de crer, de compreender o sagrado e de imediatamente reconhecer as consequências dessa fé aqui na minha vida. Senhor, se dizer uma única palavra, a minha vida será salva. E aí, depois dessa passagem, a gente tem a continuidade dos gestos de Jesus, curando leprosos. Está aqui o evangelho de hoje, por gentileza. Eu posso ir aí, não tem problema. Aqui nós temos a continuidade. Ah não, gente, esqueci. Ainda curou a pobre da velha da sogra do Pedro. Tem mais uma velha na história. Aliás, as más línguas dizem que foi por causa disso que Pedro traiu Jesus, negou. Tá certo, curou minha sogra, então daqui a pouco eu te mostro. É brincadeira. Não deve ser tanta mentira assim não. Como não temos acesso, né? Deixamos por isso mesmo. Primeiro Jesus reconhece: eu ainda não havia encontrado em Israel. Veja bem que ele coloca o contexto de tudo o que o cerca. Eu não havia encontrado em Israel alguém que tivesse tanta fé, alguém que pudesse acreditar com tanta, como é que eu poderia dizer, sofisticação. Você sabe que cada vez mais, Padre Joãozinho, isso eu aprendi muito com você na faculdade, crer em Deus é algo muito sofisticado. É muito sofisticado crer em Deus. Às vezes a gente encontra uma gente boba, besta, metida intelectual, não é? Que acredita que o bom intelectual é aquele que é ateu. Imagina. Crer em Deus é muito sofisticado, gente. Porque exige de você abstrações que a realidade crua não pede. A realidade empírica crua me diz que isso aqui é madeira e é madeira. Jesus está falando que em todo o contexto de Israel, ele ainda não havia encontrado um homem que pudesse crer com tanta sofisticação. Isso é, este homem acredita, ele tem o poder de saber, ele tem o poder de entender que a ação de Deus está sobretudo no recurso de sua palavra. E que Deus age no momento em que fala. Ele está atualizando aqui, a teologia da criação. Ele está fazendo um vínculo direto com a teologia da criação. Como é que Deus cria o mundo? Através de sua palavra. Faça-se. É a palavra que inicia, é a palavra que gera, é a palavra que quebra o poder do caos. Este homem está diretamente ligado a uma teologia que é capaz de compreender Deus sem a necessidade de esmiuçá-lo e de secá-lo como se ele fosse um cadáver. Ele está falando de uma fé que é capaz de ultrapassar todos os limites do racionalismo, sem perder o referencial do que a razão pode nos ajudar, mas ele está numa outra dinâmica, ele está num outro campo, num outro território, onde a palavra tem o poder de criar, onde a palavra tem o poder de renovar, onde a palavra tem o poder de santificar e de devolver a saúde. Aí Jesus encontra uma outra realidade de limite, cura a sogra de Pedro.
E depois continua: quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra, curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Ele tomou as nossas dores. O que é tomar a dor da gente? É quando Ele sente com você. Quando a gente era menino era assim. Às vezes um estava na confusão, o outro chegava, o que foi que aconteceu? A gente já contava favorecendo a nossa situação, não é? A gente nunca contava a verdade. Ah, ele mexeu comigo. Já imediatamente o amiguinho que era mais forte, porque eu sempre era o mais raquítico. Passava um aperto danado, cortava um prego danado, que eu era bom de arrumar confusão, mas eu era ruim de resolver. Gente, eu tenho a graça de dizer para vocês que eu nunca levei um pescoção. Resolvia tudo na lábia. Muitos outros apanharam por mim. Preciso confessar que muitos outros apanharam por mim. Mas o que a gente fazia era isso. Eu era meio encrenqueiro, arrumava a encrenca, não dava conta de resolver. O maiorzinho vinha, tomava as minhas dores. Assumia a minha defesa. Veja bem. O coração de Jesus que nós viemos celebrar hoje é esse, que toma as suas dores, que carrega as suas enfermidades, que lhe dá a oportunidade de ser quem você é, de lidar com os seus limites, de aperfeiçoar aquilo que em você é lacuna, porque Ele está à sua frente lhe defendendo para que nada, absolutamente nada, seja capaz de retirar você. Para que absolutamente nada venha roubar você. Porque você é um bem precioso, você é um bem valoroso. Eu olho para a sua cara e eu tenho dificuldade de acreditar nisso. Para muitos. Eu olho para a sua cara e falo, mas será que isso é verdade? Você olha para a minha cara e muitas vezes você deve pensar, mas não. Deus acha você uma belezinha. Deus ama você. Quer conforto maior do que esse? Do que você saber que o Deus a quem você ama, a quem você reverencia, o Deus em que você acredita, ama você. Apesar da pindaíba que às vezes a gente é, Ele toma as nossas dores, Ele assume a nossa defesa, para que o diabo, para que o demônio não venha querer acampar os territórios da nossa alma, para que o diabo não venha tomar o seu território e mentir nos seus ouvidos que você é dele. Minha gente, o grande mal do mundo de hoje é justamente esse, é esquecer as lições que Sara nos dá, de que ela não é um território infértil. A convicção daquele momento era de que ela era um território infértil, mas o Deus que vem agir na vida de Sara é o Deus do impossível, é o Deus que renova todas as coisas, é o Deus que faz novas todas as coisas. O Jesus do Evangelho de hoje é esse que vem justamente para quebrar todas as cadeias, tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que fere, tudo aquilo que machuca, tudo aquilo que impede o processo da realização humana. É o Deus que com uma única palavra é capaz de retirar o morto do seu túmulo, o cego de sua cegueira, o paralítico de sua paralisia, a prostituta de sua prostituição, o ladrão de seus erros, o mentiroso de sua mentira, o infiel de sua traição, o medroso de seus medos,
É esse Deus que nós amamos. É esse Deus que um dia minha mãe me ensinou, quando me falou desde muito pequeno, quando ela me ensinou essa jaculatória: Sagrado Coração de Jesus, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Por isso que eu estou aqui hoje, porque a palavra da minha mãe é verdade de fé nos meus ouvidos e no meu coração. E porque eu tive a graça de, ao longo da minha vida, encontrar pessoas que me ajudaram a ter um coração semelhante ao de Jesus. Porque eu tive a oportunidade de cruzar pelo meu caminho pessoas que me ensinaram essa dinâmica bonita da infertilidade de Sara. Fazer esse processo de passagem, de caminhada, sair da infertilidade de Sara e chegar na palavra salvífica de Jesus. É a ponte litúrgica que hoje está oferecida a nós. Saia da infertilidade de Sara. Saia da infertilidade antiga, de tudo aquilo que você já acreditou sobre você, de todas as mentiras que você acreditou sobre você mesmo. Saia das infertilidades que as suas fraquezas criaram na sua vida. Saia da infertilidade daquela preguiça espiritual que durante tanto tempo acompanhou a sua religião. Saia da infertilidade das suas paralisias. Ouse acreditar que hoje a palavra de Jesus, ela está movendo o seu coração para que você seja um ser humano novo, para que você tenha o direito de adentrar este território da realização humana, que é justamente o fruto da convicção, é fruto da fé. Volto a dizer, acreditar em Deus é ter repercussões humanas. Quando eu acredito num Deus que crê em mim, eu começo a acreditar em mim também. E quando começo a acreditar um pouco mais em mim, eu diminuo o território do diabo dentro do meu coração, porque o diabo age justamente no momento em que nós não acreditamos em nós. O território do diabo é justamente a descrença em si mesmo. Pode observar, o diabo tem chance em nós no momento em que nós desacostumamos de nós. É no momento em que você entrega os pontos, é no momento em que você já não faz mais esforços, é no momento em que você já não luta, é no momento em que você se entrega viciadamente a tudo aquilo que é processo destrutivo na sua vida. A ação diabólica na vida humana é assim, é nos entretendo com as nossas misérias e nos impedindo de ouvir a voz de Jesus, que é salvífica. E entre entreter com as mentiras do diabo, ou me deixar conduzir pela voz salvífica de Jesus, eu quero ouvir a voz salvífica de Jesus o tempo todo nos meus ouvidos. Padre Fábio, apesar das suas fraquezas, eu acredito em você. É o que eu quero para você. Mesmo que eu não conheça a sua história, mesmo que eu não saiba o seu nome, mesmo que eu não saiba do seu passado, mesmo que eu não tenha nenhuma informação a respeito da sua história, hoje, o meu desejo como padre é que você tenha a possibilidade de sair do seu território de infertilidades, que você tenha coragem de se arrancar deste território infértil e que você comece a dar passos na direção desta palavra salvífica que te chama. Que te chama. A voz de Deus hoje te chama. Acredite nisso. E essa é a profissão de fé de todo homem e mulher que ousa colocar a sua vida na vida do coração de Jesus. Deus acredita em você.
e não está pensando em duvidar. Deus acredita em você e pede que você venha segui-lo, que você venha colocar as suas pegadas nas pegadas deste homem, deste Deus, que faz o impossível acontecer na nossa vida. Você poderia dizer: padre, você está dizendo isso porque não me conhece. Pois que seja. Não lhe conhecendo, eu não tenho o risco de ter preconceitos. E eu tenho a possibilidade de te olhar e de falar a você hoje da mesma maneira como Jesus falaria, se pudesse estar da mesma forma como eu posso estar. Deus acredita em você. Deus acredita em você. Diga isso a quem está do lado. As suas infertilidades não haverão de prevalecer. Deus acredita em você. Qual que é o tom daquela música? Alguém chama. Alguém chama. Ele te ama. Vem cá, Marcinho. Feliz, Ele fala, só escuto para o mudo, e o que Ele me diz. O que é? Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom ser. Agora faz o seguinte. Coloca a mão nesse coração. Esse é o seu território. Pensar que aqui está o centro que Deus precisa atingir. É aqui que a gente fica infértil, viu? É aqui que a gente fica acabado, não é? Quando o coração acaba, a vida já não tem mais sentido. É por isso que a igreja, de maneira tão sábia, nos propõe que a conversão acontece no coração. Esse é o território das suas infertilidades, mas ele é o território onde a voz de Deus pode acontecer. Peça isso a Jesus hoje. Sim, Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor, que a sua voz venha atingir as nossas infertilidades. Nós queremos pedir, Senhor Jesus, que a sua voz venha atingir o território das nossas misérias. Hoje nós queremos pedir que o seu coração venha prevalecer sobre o nosso. Nós queremos pedir que essa ponte litúrgica do antigo para o novo hoje possa acontecer dentro de nós. Renova o nosso coração, Senhor Jesus. Renova-nos, transforma-nos, liberta-nos de tudo aquilo que é infértil, de tudo aquilo que nos oprime, de tudo aquilo que nos machuca, de tudo aquilo que nos amarra, de tudo aquilo que nos entristece, de tudo aquilo que nos mata aos poucos. Realiza na nossa vida hoje o impossível. Renove hoje os corações, Senhor, que precisam fazer a experiência do impossível.
Renove todos os corações que hoje precisam viver a ação libertadora do Teu amor, da Tua misericórdia, do Teu Espírito. Jesus, manda Teu Espírito para transformar Teu coração. Jesus, manda Teu Espírito para transformar Teu coração. Vem comigo agora, bem bonito, lava. Purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o Teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda Teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda Teu Espírito para transformar meu coração. Como eu dizia para vocês, hoje para mim também é um dia de testemunho. Fico muito feliz de ter a oportunidade, depois de tanto tempo, ter esse padre amigo do meu lado. Ele sabe muito bem, não preciso dizer para ele a importância que ele tem na minha vida. O Padre Joãozinho me deu conselhos preciosos ao longo da minha vida, muito preciosos. Você lembra, padre? Essas coisas que a gente só diz em ocasiões assim, o dia que você, bem jovenzinho, Hoje eu estou acabado. tá acabado, com 2 dúzias de canções embaixo do braço, chegou para mim e disse assim: eu quero gravar um disco. Aí eu falei: que legal, que tal daqui a 10 anos? Em 1993 eu procurei você. E aí passou 1993. Foram quase 10 anos. Fábio estudou, ralou. Quando ele estava pronto para gravar, eu disse: então canta aí. Aí ele cantou, eu falei: tá muito desafinado ainda. Vai aprender, vai estudar. Gente, isso aí é 10% de pura inspiração, mas é 90% de muita transpiração. É ou não é? Padre Joãozinho, ele me deu muito mais conselhos para retroceder do que avançar. Isso é sabedoria, porque quando a gente retrocede do jeito certo, às vezes 1000 retrocedências equivale a um avanço de qualidade. Eu sou muito grato a ele por isso. Mas hoje de manhã, quem estava na pregação já viu, a editora trouxe aqui 500 livros desse, não deu nem pro cheiro. Graças a Deus. Já se foi. Eu quero dar de presente para o Fábio esse livro, que para mim não é um livro, nem é um livro, é um compêndio, é uma coleção dessas frases de Jesus que o Fábio dizia no Evangelho, ali na homilia. Jesus fica dizendo no ouvido da gente, e falando, e repetindo. Eu fui colecionando os conselhos de Jesus, e quando já havia chegado ao número de 300 conselhos, é muito, não é? Eu pensei, bom, quem que está aconselhando o pessoal por aí hoje? O Fábio. Meu irmão Fábio é o rei do conselho, é ou não é? Conselha todo esse povo. Eu
peguei e mandei os originais para ele e disse: se você sentir no coração, faz a apresentação para mim. E ele escreveu o seguinte, entre outras coisas. Você não tinha visto ainda, né? Não, não. Deixa eu tirar o óculos que eu tô míope. Tô acabado. Está acabado, legal. Ele, Quando agora eu conheci ele, ele tinha muitos cabelos também. E era mais burro também. Você sabe que o homem evolui, né? Ele não fica careca, ele evolui. Fica melhor. Os macacos eram bem cabeludos. Brincadeira, gente, como diz o Fábio. Então ele escreveu assim: nas estruturas desses 300 conselhos, há muitas sabedorias, algumas veladas e outras reveladas. Não tenha pressa, elas cabem na medida de uma vida inteira. Por isso, eu faço das palavras e dos conselhos de Jesus meu referencial de verdade. Eu presto atenção nos seus conselhos. Preste também. Os homens e mulheres mais interessantes que conheci tiveram suas histórias pautadas nos conselhos de Jesus. Padre Fábio de Mello. E é por isso que livros como esse, a gente escreve muitos livros, né, Fábio? Estamos sendo até criticados porque a gente está lançando muito livro, porque Deus nos dá muitos conselhos, a gente ouve e escreve. Mas esse não é um livro qualquer, né? Eu acho que esse é um livro de uma vida só, Márcio. Márcio, escolhe um número de 1 a 300. 151. Eu fui esbofeteado pelo conselho que eu abri aqui hoje. 151. Márcio Todeschini. Tchan, 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 tchan. Você quer que leia em voz alta ou você só quer ler? Pode ler. Pode ler? Pode ler. Não, é conselho de Jesus. Não viva em função daqueles que já morreram. Não é verdade que às vezes a gente vive em função daqueles que já Tanta morreram? coisa morta, né, no nosso coração. Verdade. Para Dona Ana. Ela está aí, não está? Não. Ah, não está? Vamos ler para ela. Ela está lá em Ela Aracaju. está lá em... Aonde? Aracaju. Dona Ana lá em Aracaju. Não Eu inventa... achei ótimo. É para a mãe do Fábio. Olha essa para minha mãe. Dona Ana, não invente regras para os outros que nem você pode cumprir. cançãonovaplay.com. Assine já!